Meu nome é Martina, essa é a Daniela e esse é o Eduardo. Nós somos estudantes de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSC e fizemos um trabalho da disciplina de Hidrologia e Climatologia sobre bacias hidrográficas. A gente escolheu a bacia do Rio do Cerro, que é em Pomerode. A gente tem dois principais objetivos nesse trabalho. O primeiro é aprender a estudar os índices físicos de uma bacia hidrográfica utilizando um software de mapeamento digital de base CIE, no nosso caso, o ArcGIS. O segundo objetivo é comparar duas resoluções diferentes. Para estudar os índices físicos, precisamos fazer download de uma carta topográfica. A gente fez download da EPAGRE, que tem uma resolução menor, 1 para 50 mil, e do SIG-SC, que tem uma resolução maior, 1 para 10 mil. Já de início, notamos uma grande diferença entre estudando a mesma bacia com duas cartas diferentes, que no EPAGRE, a nossa bacia é de ordem 5, e no SIG-SC, a nossa bacia é de ordem 4. Esse é o modelo que a gente fez no ArcGIS e a gente usou ele para fazer a maquete. Cada diferença de cor aqui indica uma diferença de nível topográfico de 100 metros. Aqui nós temos o curso do rio, começa aqui em cima, o rio principal, vem aqui até aqui no exutório. Bom, como dá para ver, a declividade é daqui para lá. A gente usou as funções clip para fazer o curso d'água, para cortar o curso d'água, e a função reclassificar no fundo, o arquivo. Com os dados de curva de nível e curso d'água da EPAGRE, delimitamos a bacia utilizando Shapefile e editor, partindo do exutório, contornando a bacia e voltando ao exutório. Com a bacia delimitada, o programa calcula a área e o perímetro através da função measure. Fizemos então um clipe com os limites da bacia, depois unimos todas as frações do rio principal usando a função merge, então medimos o seu comprimento novamente com a função measure. Tivemos então um rio de 17 km. Saber esse comprimento é importante para traçar a curva de perfil do rio. A gente pega o Mosaic, a gente usa os dados de raster. Raster são valores matriciais. No caso da nossa matriz modelo digital de elevação, a gente tem vários valores de elevação. Vamos colocar aqui o MDR, MDR-G7. A gente vai aqui no OK e gera um terceiro arquivo. No nosso caso, a gente já gerou, é o Pomerode. Para isso, daí depois para a gente mexer em relação à nossa bacia, a gente tem que fazer outro clip. Tem duas funções clip. Uma a gente usou para cortar os cursos d'água, que seria extract features, e o outro é clip cuts out a portion of a raster dataset. A gente corta com base na geometria da nossa bacia. Resultado, fica esse DEM aqui. Dá um zoom. Esse DEM aqui. Para a gente pegar os valores de elevação dele, a gente tem que fazer uma função chamada reclassify. A gente coloca o raster que a gente quer usar, o Pomerode Clip. E aqui, em Classify, ele já nos dá a altitude mínima, altitude máxima e a altitude mediana. A gente seleciona os intervalos, 100. E nossos valores vão ficar em diferença de altitude de 100. Você percebe aqui já tem um gráfico da área acumulada de cada um. Dá um OK. Vai gerar um outro arquivo ainda, que é um reclassificar. Aqui mostra todas as áreas acumuladas. Você vem aqui na tabela de atributos. Nesse caso já está feito, mas você deveria fazer um summarize e pegar todos esses valores aqui de área acumulada, vai fazendo a soma.
Com isso, a gente tem todos os valores que a gente precisa para calcular os índices físicos. Se eu não me engano, está por aqui, em um do Sum Output. Esse aqui, Sum Area. A gente fez a tabela de atributo. Grid Code é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relacionado a cada intervalo, por exemplo, de 37 até 100, 100 até 200, 200 até 300. Para a realização da classificação da ordem de cada rio da minha bacia, como temos aqui na tabela de atributos, a gente fez essa nova coluna aqui, que é a coluna com o nome ordem, onde a gente editou lá no nosso mapa a ordem de cada rio, da seguinte forma: com o editor foi sendo selecionado todos os rios de primeira ordem, por exemplo aqui, com o botão direito a gente vem em Attributes e seleciona todos os que eu acabei de selecionar agora. E aí dá para editar aqui cada parâmetro, no caso eu vou querer editar a ordem. E aqui já está correto que são todos da ordem 1. Então daí aqui na tabela de atributos, que é de todos os parâmetros que eu tenho, a ordem aqui vai estar corretamente de cada rio que eu tenho. Então, o mesmo procedimento eu realizaria para os rios de segunda ordem, posteriormente de terceira, quarta e quinta. Outra coisa que a gente pode realizar na tabela de atributos é fazer a soma de quantos rios tem de cada ordem. Aqui, usando a ferramenta Summarize, a gente consegue ter essa tabela onde diz quantos tem de cada ordem, quantos tem da ordem 1, 2, 3, 4 e 5. Mas o procedimento pode ser realizado tanto com os dados da EPAGRE quanto os do SIG-SC. Para a realização da curva de elevação do rio principal, foi utilizado a curva de rio, que é só o rio principal, e o Pomerode Clip, que seria o DEM. Então, para fazer com que a elevação do rio, que está presente no DEM, vá para esse curso d'água do rio principal e possa formar o gráfico, a gente usa a ferramenta do 3D Analyst Interpolate Shape. Aqui no Surface, a gente bota o nosso DEM, que é Pomerode Clip, e aqui a gente bota o nosso rio principal, que é o curso d'água Clip 9. Então, com o Interpolate criado, usando essa ferramenta Profile Graph, nós temos a curva de elevação do rio principal. Então, aqui temos a página do Excel, que a gente tem os nossos valores do SIG-SC, a gente tem as cotas, todos os valores de elevação, tem a curva hipossométrica em porcentagem. Lembrando que a gente pegou esses valores usando todos os passos que a gente já mostrou do EPAGRE. A gente confirmou a primeira e a segunda lei de Orton. Ali também tem a curva do perfil do rio. E lá embaixo, a gente tem a tabela com todos os valores já encontrados, área, perímetro. A gente vai usar esses valores e comparar com os valores que a gente achou no EPAGRE. E a gente vai fazer a conclusão do nosso trabalho. Aqui temos o resultado da maquete da bacia do Rio do Cerro. Em dourado, temos o exutório, com azul temos o curso de água e em verde a diferença de nível da região.